está transmitindo para o boneco. Tudo certo. Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos recebendo no nosso talking de hoje Marluce Peretto, ela que é gerente agro, e Darlan Balbinotti, ele que é gerente da agência agro do Sicredi. Então, senhorita Marluce e senhor Darlan, sejam muito bem-vindos ao nosso Talk DI para nós falar sobre o Plano Safra 24-25 e também sobre o Sicredi e região da produção. Olá, Igor. Boa tarde a todos que nos acompanham, né? Obrigado pelo convite, por estarmos neste momento aqui tão importante para o agro, na virada do Plano Safra, né? Já estamos há mais de um mês nesse novo Plano Safra, então é um prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre o agro e sobre o Sicredi. Olá, Igor. Olá a todos os ouvintes, né, do Diário do Iguaçu. É uma satisfação muito grande estar aqui, falar um pouquinho sobre o Plano Safra, que é um momento tão importante para o nosso agricultor, para a economia local também, que a sua sustentabilidade também se dá a partir do agro, né? O agro é muito forte aqui em Chapecó e na região também, e a gente sabe que esse canal ele chega muito longe, né? Então a gente fica muito feliz por estar aqui e estar falando um pouquinho mais sobre esses dois assuntos. Certo, para dar início à nossa entrevista, então, vou direcionar a primeira pergunta para a Marluce, que é sobre o Plano Safra e o papel do Sicredi. Bem, o Sicredi surgiu da necessidade de facilitar o acesso a serviços financeiros ao produtor rural. E mais de 120 anos depois, o Sicredi é parceiro no agro. Ele fomenta o agronegócio para que ele prospere, né? Então, o Sicredi foi a instituição cooperativa financeira que mais repassou recursos oficiais no ano de 2023 e desta forma nós seguimos apoiando o agronegócio, né? Certo, obrigado, Marluce. Darlan, direciono a pergunta para você. Em relação à carteira agro, pode nos explicar o que é a carteira agro e como que ela funciona? Bem, hoje a gente falar um pouquinho do agro é um assunto que eu gosto particularmente falando muito, porque é uma base da economia local muito grande, né? Então, o agronegócio ele tem uma importância muito grande para a nossa região, que tem muitas agroindústrias que exportam bastante toda a produção aqui da região. E o Sicredi como um todo tem uma participação especial em tudo isso, né? Porque a gente transmite ou transfere todo esse recurso que vem do governo. Foi disponibilizado mais de 470 bilhões de reais para isso tudo, para investimentos, para custeios, né? Então, essa questão é muito importante da gente conseguir transferir o máximo possível para as propriedades que têm de fato a necessidade em estar melhorando em infraestrutura, para tendo uma produção maior em relação a tudo aquilo que tem para produzir, ao mesmo tempo para facilitar também toda essa produção, porque a gente sabe que hoje a mão de obra ela é um pouco escassa, principalmente na agricultura. Nós temos muitos associados produtores que eles acabam reclamando às vezes que não estão conseguindo funcionários para os ajudar a tocar toda essa cadeia, essa produção, né? A parte de suínos, aves, leite, né, é algo que tem muita necessidade dessa mão de obra, de fato, né? Então, o agro é muito importante para nós, Sicredi, o agro é muito importante para a economia local também, né? E o quanto mais reforço, né, a gente conseguir melhorar isso tudo para o nosso produtor, melhor também para a região e para o país como um todo, né? Certo, muito obrigado então. Agora, Marluce, direciona a pergunta para você em relação às linhas de crédito que a Sicredi está disponibilizando para os seus associados. O Sicredi hoje conta com todas as linhas oficiais repassadas pelo BNDES, seja de custeio ou investimento. Então, nós apoiamos os produtores rurais em toda a cadeia, né? Desde o financiamento a curto prazo, como o investimento que é a longo prazo. Também temos linhas com recursos oficiais, recursos repassados, que são recursos da cooperativa que consegue estar apoiando o produtor rural em linhas, em aquisições que não enquadram no BNDES. Então, hoje o Sicredi ele fomenta toda a cadeia ao produtor rural de produção, né? Certo. E temos algum valor em relação ao Plano do Safra? Isso. A nossa estimativa é liberar pelo menos o dobro que foi liberado o ano passado, né? Hoje, o Sicredi como um todo é uma das principais instituições financeiras que repassa todo esse valor.
como a Marluce falou, nós estamos no meio do plano safra, né? Fica difícil da gente estar falando em valor aproximado ou a estimativa de valores ou quantidade de operações, né? Mas o que a gente vislumbra pelo início, pois é desde maio que a gente está trabalhando e juntando toda essa base. Optamos por antecipar um pouco e juntar toda essa documentação e ajudar o associado, pois a partir do momento que iniciou-se o Plano Safra, que foi dia 1º do mês passado, nossas operações já estavam pré-prontas, né, e organizadas para que o quanto antes o associado tenha acesso a esses valores, esse dinheiro, né? Então a estimativa é bem boa, bem positiva. Até final de agosto a gente tem muitas operações ainda que vão estar rolando. Tem toda a questão do repasse do recurso que vem do BNDES, mas também a gente tem muitas linhas com recurso próprio, né? Até para todo mundo ficar ciente, né, o BNDES ele manda um valor integral que foi 475 bilhões, né, mas ele é todo fracionado dentro das linhas, né, de pequeno, médio ou grande produtor, né, e o maior beneficiado, de certa forma, que são as taxas menores, sempre é o pequeno produtor, né? São taxas a partir de 3% ao ano e vão até um pouco mais de 12% ao ano, né? Depende muito da necessidade, e a cooperativa como um todo tem um papel fundamental de interpretar toda a necessidade desse nosso associado, né? E dentro do padrão do MCR, das regras e das leis, né? Enquadrar essas linhas na mais correta possível, tanto para custar menos para o produtor, quanto também para ser mais assertivo em relação a todo esse processo de regras, normas e tudo mais que o governo estabelece no repasse do recurso, né? É um recurso que sai do nosso bolso, de certa forma, né? Ele vem do BNDES, mas são muitas contribuições que chegam para esse recurso estar disponível para o agro, e ele tem um papel fundamental no fomento das linhas do agronegócio, né? Então é por isso que a gente precisa fazer toda essa consultoria financeira, de certa forma, para o nosso produtor. Perfeito. E como que o produtor faz, então, para aderir ao Plano Safra? Tem que procurar, vocês visitam, tem que ir até uma agência, como que faz? Igor, hoje o Sicredi trabalha de uma forma fisital, que nós chamamos, que é o físico com o digital. Então, a gente sabe que as demandas do dia a dia na propriedade são corridas, né? E a gente quer facilitar a vida do produtor rural, né? E não atrapalhar. Então, nós visitamos, vamos até ele, organizamos a parte burocrática, né? Facilitamos, vamos falar assim. Mas também a gente tem a opção do produtor vir até nós, pelos canais oficiais, seja o WhatsApp ou até a agência. Então, a gente fala que no Sicredi o produtor rural escolhe como deseja ser assim atendido. E eu estendo que não só o produtor rural, mas o associado em si. Ele escolhe como deseja ser atendido, seja pelo digital ou pelo físico, que daí são na agência, a nossa visita, né, do gerente da sua conta. Perfeito. E para finalizar a nossa entrevista, então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a Sicredi Região da Produção, né? Onde que vocês atendem, quais são as outras linhas de crédito que são liberadas, né, para os associados, não só para os agricultores, para o geral um pouquinho. O Sicredi como um todo, ele tem mais de 120 anos de história, né? E o mesmo Sicredi aqui de Chapecó, da onde a gente está falando, é o mesmo de outros municípios, de outros estados. Porém, nós temos algumas centrais que elas ficam mais em algumas regiões, né? Em cada região tem uma central, e o objetivo disso tudo é se adaptar à cultura local, né? A gente interpretar o melhor toda essa comunidade, né? E entregar o melhor para essa comunidade onde a gente está inserido. O Sicredi Região da Produção, ele tem a sede situada no município de Sarandi, Rio Grande do Sul, aqui próximo, né? Nós temos uma sede, um braço da sede administrativa aqui em Chapecó, que atende toda a nossa região aqui de Chapecó, né? Sendo o Coronel Freitas, Xaxim, Xanxerê, Nova Erechim, enfim, toda essa região. E também temos uma parte de Minas Gerais que a gente está levando o Sicredi para alguns municípios que ainda não tinha, né? Dentro de Chapecó, falando, nós temos hoje 7 agências, estamos abrindo a 8ª e mais um escritório de negócios também, né? Para poder atender o associado da melhor maneira possível. Como a Marluce bem disse, né, o nosso atendimento ele se consiste em o associado escolher o canal que ele gostaria de ser atendido.
tanto no digital, a gente tem algumas plataformas bem interessantes para ele estar utilizando o aplicativo, pode liberar crédito pelo aplicativo, pode transferir, utilizar Pix, fazer aplicações, enfim, ele se auto-atende da maneira com que ele quiser, ou o produto que ele quiser pela plataforma, né? Também ele pode se auto-atender pelo 0800 ou por umas plataformas de WhatsApp, né? Ou, como ele é dono do negócio, que a gente fala, as agências estão disponíveis, mas não só para o associado, para toda a comunidade, né? Indiferente se é associado ou não estendo o convite para todo mundo, né? Venham até uma agência do Sicredi, conheçam a estrutura física. Nós não abrimos mão de ter uma estrutura física, pois nos momentos de aperto, né, a gente sabe para onde correr, ou com qual gerente de negócios eu devo falar para resolver as minhas situações, né, ou as minhas movimentações. Então, reforço, o associado escolhe aonde ele gostaria de ser atendido. E hoje, particularmente falando, a gente está com uma casa cheia lá, temos algumas salas de reuniões disponíveis também para a comunidade estar utilizando, né? Então, temos alguns associados que estão fazendo reunião, tem a máquina de café disponível lá para o pessoal tomar um cafezinho, né? Sentar lá, conversar. Enfim, a nossa estrutura está à disposição da comunidade e a gente também fica à disposição desta, né? Reforço um pouco mais em relação ao agro, ao Plano Safra, que de fato é um momento muito importante, né? E digo para o associado que tem interesse de fazer seu custeio, que precisa fazer alguma melhoria na sua propriedade ou tem intenção de ampliar alguma estrutura em sua propriedade, que venha até uma agência do Sicredi ou que solicite para que um dos nossos colegas vá até a propriedade, não apenas para fazer o financiamento, mas a gente vai trazer para ele toda a parte teórica dos custeios, do investimento, dos custos, do benefício que ele vai ter. Então a gente presta uma consultoria completa em relação a tudo isso. Eu sempre digo, a decisão final é do associado, é da pessoa que está fazendo um investimento, se ela será benéfico ou nesse momento talvez não é o melhor momento. Mas nós daremos todo o suporte administrativo e também alguns conselhos baseados no conhecimento de economia e projeções futuras da economia que a gente tem, né, para o associado tomar a melhor decisão possível, né, na questão de um investimento para a sua família, para a sua propriedade. Eu sempre digo, uma propriedade é uma empresa, né? E ela deve ser gerida, de certa forma, da mesma forma que uma empresa é, com o cuidado no investimento, com a qualidade necessária no trabalho e também pro nosso associado, pro produtor, sobrar um tempo para se divertir também e não só trabalhar, né? Então ficamos à disposição tanto desse contato até nós ou nós irmos até a propriedade do nosso associado. Perfeito, Marluce e Darlan. Marluce, gostaria de complementar? Igor, eu acho que vale a pena reforçar, né, frisar que a agência do Palmital é a agência agro, é a agência que atende o produtor. Nós temos mais 6 agências, a sétima agência, então também está vindo, são 8 no total, que atende toda a comunidade. A agência do Palmital é a agência que está centralizada com o agro. Mas por que a agência do Palmital é a única agência agro de Chapecó? Porque ali nós temos os colegas, nós somos em 5 gerentes agro, onde nós conseguimos dar realmente aquele atendimento, como o Darlan falou, personalizado e construtivo, consultivo, né? Então, fica o nosso convite para quem é associado conversar conosco, né? E para quem não é associado também vir até a nossa agência, como o Darlan falou, conhecer um pouquinho mais sobre a cooperativa, sobre como nós trabalhamos, né? Sobre ter esta experiência que a gente fala, que é o nosso atendimento próximo, é estar próximo ao associado, né? Então fica o nosso convite para também quem não é associado conhecer um pouquinho mais sobre o Sicredi. Perfeito, Marluce, Darlan, muito obrigado. Em nome do Diário do Iguaçu, desejamos sucesso aí tanto para o Sicredi, para o Plano Safra. E é um prazer recebê-los aqui e nosso jornal está sempre de portas abertas para vocês. Obrigada, Igor. Obrigada ao Diário por estar nos recebendo, estar nos disponibilizando esse espaço que é tão importante para nós falar para os produtores rurais, falar sobre o agronegócio, né?
Perfeito, gratidão, né, por esse momento. Fica o convite para toda a comunidade, né, para conhecer um pouquinho mais sobre o Sicredi. Se tiver alguma dúvida, sugestão, também estamos à disposição. E mais uma vez, obrigado, Igor, ao Diário, por todo esse momento, né, essa oportunidade para trazer um pouquinho mais de informações para a comunidade. Perfeito. Recebemos no nosso talk, então, Marluce Peretto e Darlan Balbinotti, ela que é gerente agro, e ele que é gerente da agência agro do Sicredi. E para você ficar bem informado, acompanhe as nossas redes sociais, Instagram Diário do Iguaçu, ex antigo Twitter Diário do Iguaçu e também o nosso site deiregional.com.br.